E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele é a nossa força. Encontre alguém aí pertinho de você. Olha bem na bolotinha do olho dessa pessoa. E diz: o Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra hoje para a sua vida. E quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: essa palavra é a continuação da pregação de domingo. Quando eu comecei a ler, eu falei: olha, vamos continuar na mesma atmosfera. Aleluia, glória a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: eu não sou joio. Lá no domingo a gente teve um tema: eu sou terra boa. E hoje o tema é: eu não sou joio. Diga isso com toda a autoridade que o Espírito Santo entrega a você. Olha para uma pessoa e diz para essa pessoa: deixa eu te falar algo muito importante que você precisa saber ao meu respeito. Eu não sou joio, porque eu sou terra boa. Mas hoje não é sobre o tema terra boa. Nós já somos essa terra boa. Hoje o tema é: eu não sou joio. Aleluia. E a gente, no destrinchar aqui da ministração, a gente vai saber quem nós somos hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos hoje para mais uma parábola. Aleluia, Jesus. Que Jesus contou. Está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Nós vamos ler 13, capítulo 13, versículo 24 ao 30. E nós vamos para a explicação da parábola, que vai estar do 36 ao 43. Amém? Pessoal da mídia, depois que a gente sair do 30, a gente vai para o 36. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Uau! Enquanto todos dormiam. Aqui diz que em um momento qual acontece para todos nós, que é o momento do descansar, que é o momento que a gente deita e diz: eu preciso descansar, e eu vou tirar aqui um cochilo, eu vou dormir. E aqui esse é o momento realmente de descansar à noite para dormir. Nessa parábola, quando ele diz: olha, eles foram dormir, todos foram dormir. Sabe aquela hora à noite que todas as casas estão em silêncio? Sabe o momento o qual é o momento exato de dizer assim: encerrei o meu dia e agora eu vou descansar. E aqui está dizendo que todos estavam no seu momento de descanso. É o momento qual a gente normalmente, quando deita para descansar, a gente tira ali toda a nossa armadura que a gente carregou o dia todo, e a gente vai relaxar e vai dizer assim: agora eu vou recuperar as minhas forças ao dormir, e amanhã eu acordo renovado em nome de Jesus. E aqui está contando que no momento que todos estavam dormindo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. À noite, momento propício, né? O inimigo gosta da escuridão. Então, ele diz assim: olha, aqui é o momento que ninguém está me vendo, então eu vou lá e vou semear a sementinha do mal. E aqui
ninguém é culpado porque o inimigo semeou esse joio. Porque esse é um momento que precisava se descansar. Isso quer dizer que, independente de mim, de você querer, o nosso adversário, ele está o tempo todo plantando a sementinha do mal. Independente se eu e você vamos ver ou não. Eita, mas eu estou o tempo todo vigiando. Nem vi. Não se culpe. Porque o papel do inimigo é esse. É trabalhar contrário o tempo todo. E aqui diz que ele vem e planta o joio. A semente do mal. Mas ainda que ele faça isso, ele não tem poder e nem autoridade para matar trigo. Plantou a sementinha do mal, mas o trigo vai estar lá firme e forte. Quem é esse trigo? Diga, sou eu. Diga, eu sou o trigo. Aleluia. Diga, quem me plantou foi o dono da lavoura, foi Jesus. Diga, eu sou o trigo. Olha para essa pessoa pertinho de você. Diga, eu sou trigo. Eu sou um excelente trigo. Aleluia. Diga, não me confunda com joio. O joio pode até se parecer comigo. Ele pode até se vestir parecido comigo. Ele pode até andar parecido comigo. Ele pode até falar parecido comigo. Mas ele não é trigo, ele é joio. E na hora certa ele se revela. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo o texto. Eu estou sentindo falta do batera, minha gente. Cadê ele? Toda hora eu faço assim, cadê o batera? Fica aí, irmão Antônio, viu? Que é um completo aí. Cadê o batera? Ele foi para a salinha, eu acho, foi? Oh, batera, tu deve estar cansado, né? Fica aí, meu filho, hoje descansando, viu? Porque nosso batera tem sido guerreiro. Aleluia. Eu creio que o Senhor está levantando nessa nova geração mais bateras para essa igreja. Amém? Aqui tem um, ali tem 2, tem outro lá na salinha 3, e tem outros por aqui, 4, 5. Aleluia. Breve estarão te ajudando, Thales. Vão estar revezando a escala. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar lendo o texto. No versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Eita, menina pensando em servos dispostos, quer que a gente arranque logo? Nós vamos logo aqui arrancar, ó. Versículo 29, ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo, porque são muito parecidos. Ao olho visual, na visão superficial, você não vê muita diferença. A diferença você vai encontrar em outro processo, não naquele olhar ali a princípio, quando eles estão crescendo. Depois que eles crescem e amadurecem, aí começa a identidade se mostrar ainda mais. Nós vamos aprender hoje muito sobre isso. Aleluia. No versículo 30, diz: deixem que cresçam juntos até a colheita.
Toca no ombro desse irmão e diz: irmão, não se preocupe com o joio. Não fique com o coração querendo fazer justiça, querendo arrancar o joio. Fique quieto no nome de Jesus, porque você não tem certeza quem é joio. Vai que tu vai arrancar esse joio e não era joio, era trigo. E tu arranca o trigo que o Senhor semeou. Aí não vai dar certo. Diga para esse irmão novamente, diga: um trigo vale muito. E o Senhor não quer perder nenhum. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Continuando o versículo. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos para a explicação da parábola, lá no versículo 36. Vamos ler juntos? Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Aleluia. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Aqui é Jesus Cristo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Aí hoje aqui nós somos quem? A boa semente. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. São os anjos. Como o joio é colhido, queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês viram a semelhança com a outra parábola de domingo? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor não trabalha com acaso. O Senhor, Ele tem certeza de todos os planos que Ele tem para você. E é por isso que você hoje está aqui ouvindo essa palavra, porque ela é para você. Não foi o meu esposo que faltou, aleluia, que você lembrou do seu esposo. Mas hoje essa palavra é para você. E você pode, e você é essa semente boa, esse trigo que vai fazer a diferença lá em teu lar. Assim como às vezes é a esposa que faltou, um filho. Mas hoje o propósito que o Senhor quer cumprir é na sua vida. E aqui nessa parábola a gente vê um cenário. Nesse cenário nós temos o dono do campo. O dono de todas as coisas. Ele é o dono desta casa. Ele é o nosso Criador. Nele está o controle e o domínio de todas as coisas.
E nesse mesmo cenário aqui, nós vemos que tem o inimigo do dono do campo. E nesse mesmo cenário, nós temos filhos de ambos, porque diz a parábola, Jesus, ele ilustra nessa parábola, que tem os filhos de Deus, a boa semente plantada por ele, e tem os filhos do diabo. Quer eu e você escolha, ou queira ou não, o mundo jaz no maligno. E aquele que não se permite caminhar na boa vontade e agradável vontade do Pai, vai caminhar na péssima vontade do diabo. E não tem como eu e você escolher o ambiente o qual nós vamos viver sem que outras pessoas que às vezes têm mau índoles, mau coração, nunca ouvi esse nome, mau coração, inventei agora ele, que tem um coração maldoso, esteja. Porque nós estamos passando uma temporada nessa terra. E nessa temporada nós vamos conviver com todos os tipos de pessoas. Aquelas que infelizmente emprestam a boca para Satanás. E são usadas para trazer os levantes. Eu sempre digo que não seja eu e você se levantar contra os filhos de Deus. Que seja eu e você não ser boca usada pelo inimigo. Mas sempre vai ter em algum momento. E aqui, muitas vezes, como nessa parábola, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer agir com justiça. Eu preciso reagir. E trazendo para a igreja do Senhor, porque eu não vou falar do mundo lá fora. Dos que estão perdidos, os que ainda não foram alcançados. Não, eu vou falar exatamente do ambiente, igreja do Senhor. Nós temos pessoas apaixonadas por Jesus. Mas não é porque nós estamos dentro da igreja do Senhor que o nosso adversário vai desistir de querer enviar setas, de querer enviar os filhos dele. E muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, sim ou não? Quem aí quando vê uma pessoa às vezes fazendo algo, a gente fica assim, eu preciso fazer algo. Mas deixa eu te dizer, não toca em nenhum e nem se levanta contra, porque você não sabe quem é. Você pode até achar que é joio, mas pode ser trigo. Às vezes ele está só imaturo. Aqui diz que quando começou a crescer no início, não dava para perceber a diferença. Então, às vezes, a pessoa, ela está só imatura, ela não está sabendo lidar. E aí, está no processo de cura, de libertação. Está no trabalhar de ser tratado o caráter. Aí você, às vezes, quer dizer, ali está sendo usado pelo diabo. Às vezes, é realmente só falta de conhecimento. Eu e você não somos juízes e nem melhor do que ninguém. Todos nós somos amados do Senhor, escolhidos dele. Então não queira você tocar em A, B ou C, tirando conclusões precipitadas, porque todos são muito valiosos para o Senhor. Sabe qual é o problema da igreja do Senhor? É que às vezes veste roupa de crente, caminha e fala bonito como crente, mas o coração é de fariseu. O coração é hipócrita,
quer se achar melhor do que o outro, quer se achar mais santo do que o outro. Quando você julga uma pessoa, a palavra do Senhor diz que você será julgado na mesma medida pelo próprio Deus. Quando você julga uma pessoa, você está querendo fazer papel de Deus. E nós sabemos quem é que quer fazer papel de Deus. Então, cuidado. Olha para essa pessoa pertinho de você e diz: irmã, antes de você falar que a irmã é joio, é melhor tu ficar calada. Quando é que você sabe que é joio? No dia da colheita do Senhor, que Ele enviará os anjos. Ele vai enviar os anjos. Então, até a volta de Cristo, até o fim dos tempos, você não tem como querer fazer papel de trigo lindo e de justiceiro. O seu papel é cuidar. O seu papel é amar. O seu papel é discipular. Esse é o papel da igreja do Senhor. Muitos não estão chegando na casa do Pai, porque tem muitos trigos vestindo roupa de justiceiro e servindo de pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço na vida de alguém. Ai daquele que fizesse desviar um dos meus pequeninos, diz o Senhor. É melhor que amarre uma pedra no pescoço e se lance água abaixo. De quão valioso que é todos nós. Então muitos saíram da casa do Pai porque eram imaturos e foram julgados pelos que se diziam maduros, porque de maduros não tinha nada. Às vezes o que se acha melhor, o trigão. Aí a pessoa imatura muitas vezes sai da presença do Senhor, sai da casa do Senhor, demora anos e talvez nem volte. Porque o trigo quis fazer justiça com as próprias mãos. Já perdeu a noção, e aí eu me arrisco em dizer, não está na Bíblia, que esse trigo aí já está quase se contaminando para caminhar para ser um joio. Não estou dizendo que é. Não tem isso na palavra. Porque quem é trigo é trigo. Mas é porque às vezes o nosso comportamento não parece ser de cristão. Às vezes o nosso comportamento parece ser de filhos do diabo. Porque se eu e você não vigiar, é isso que acontece. Pedro estava com Jesus, vendo todo o acontecimento, vendo os milagres. E em um momento, ele cheio do Espírito Santo, revela ali quem é Cristo. Mas pouco tempo depois, ele não quer que Cristo cumpra o propósito. E aí, Cristo olha para ele e diz: afastai-vos de mim, Satanás. Então, se eu e você não vigiar, o Espírito Santo que habita em nós pode ser entristecido e você dá lugar ao inimigo. E aqui a parábola diz: não arranque nada. Pare de falar mal do irmão. Pare de julgar o teu líder. Pare de falar mal do teu patrão. Para de se achar mais santo do que os outros. Para de achar que você acerta tudo. Para com isso. Eu e você somos no mesmo nível diante do Senhor, amados do Pai. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz para ela: diga, eu e você somos amados,
queridinhos do Pai. Estava lá o joio e o trigo, plantados na mesma terra. Sim ou não? Salomão estava sendo molhadinho, estava sendo cuidado, sim ou não? Estava. Ambos estavam sendo cuidados, ambos estavam sendo ali acompanhados o seu crescimento. Só que o que acontece, quando esse joio, ele vai passando o tempo, o trigo está lá também passando um tempo, eles vão crescer e vão amadurecer. E o que acontece? Quando eles amadurecem, o trigo, ele está tão cheio de sementes, que eles pendem assim, ó, para o lado, de tão pesado que fica o pendão, porque eles estão cheios de sementes. Por isso que está dizendo aqui que quando estiver maduro, o dono da colheita vai mandar fazer a colheita, porque nessa hora ele vai identificar quem é joio e quem é trigo, porque o trigo ele se decai. Quanto mais nós nos amadurecemos na presença do Senhor, mais nós nos humilhamos, mais nós nos sentimos diminuídos, mais nós podemos ficar para depois, mais nós podemos ser o último da fila e está tudo bem. O orgulho já não nos domina, o achismo já não faz parte do nosso coração, porque nós estamos maduros. Oh, aleluia. O teu nível de maturidade, ele vai ser revelado com a forma como você se comporta. Quando aquele trigo amadureceu, ele pendeu. Quando você é maduro, as palavras contrárias já não atingem teu coração. As mentiras que falam ao seu respeito já não tem peso nenhum sobre você, porque você sabe quem você é, você tem uma identidade firmada, você diz: eu sei quem me plantou, eu sei que eu sou boa semente, e eu sei que de mim se multiplicará 60, 90, 120 vezes mais. Eu sou bênção, eu sou próspera. Você nem precisa falar que é trigo, as tuas ações demonstram. Você quer falar do amor de Deus, você quer falar de Jesus para as pessoas. Quando a sua mente quer sair do rumo, a maturidade diz: volta. Outrora tu era imaturo, tu falava coisas que não devia, outrora tu se comportava dessa forma, mas agora já não mais. E sabe, o joio vai estar lá. E essa mensagem hoje para você é: não se deixe contaminar pelo joio. O joio, ele vai cumprir o papel dele. Quer você queira ou não, você vai conviver com esse joio por um tempo, até a volta de Cristo. E você não precisa querer provar nada para ninguém. Você só precisa permanecer firmado na identidade daquele que te criou. Você só tem que permanecer com o teu caráter alinhado. Você tem que vigiar a tua boca para não se levantar contra o ungido do Senhor. Você tem que vigiar o teu comportamento, a forma como você se move no meio do mundo. Isso importa.
Você não tem domínio sobre o que vão pensar ou falar sobre você. Mas você tem domínio de ter a certeza de quem é você, com poder e autoridade dada pelo Criador. O joio está lá se achando. Mas aí quando chega a época, o trigo inclina, ele se humilha. Ele diz: quem sou eu, Senhor, se não for a tua presença? Agora o joio fica lá em pé, ó. Amostrado a ele, orgulhoso a ele, se acha o dono. Sabe por quê? Porque ele não tem nada para entregar, ele está vazio. O joio não tem semente, joio não alimenta ninguém. Joio não serve para nada, a não ser para ser queimado. Então essa palavra hoje para você é: cuidado, para que a língua de Satanás não corrompa os teus ouvidos. Cuidado para que os laços que ele lança, você não caia neles. Porque o Senhor não te chamou para isso. Ele te chamou para fazer a diferença nessa geração. Ele te chamou para fazer a diferença nessa cidade. Ele te chamou para ganhar a tua família para Jesus. Ele te chamou para ganhar a empresa que você trabalha, várias pessoas que trabalham lá, para Jesus, para serem salvos. O nosso alvo é o céu, o nosso foco é Cristo, o nosso propósito é adorá-lo. Foi para isso que nós somos chamados. Não se distraia com o joio. Se levanta, trigo do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E essa é a terceira onda. Oh, aleluia. E essa é a terceira onda. Oh, aleluia. Você foi chamado para multiplicar. E essa é a terceira. Você foi chamado para multiplicar. Esse é o propósito. Essa é a terceira onda. Oh, alabaxiri. E já estão de pé. Não se distrai. Não se distrai querendo arrancar joio, não. Segue focado em quem é você. E você vai multiplicar 60, 90, 120 vezes lá na tua casa, no teu celeiro, na empresa que tu trabalha, na escola que você estuda, aonde você passar. Porque você é uma semente boa. Oh! Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé.
falhou. O Senhor, Ele conhece o teu coração. E eu sei que tem pessoas hoje aqui nesse lugar que estão com o coração magoado, entristecido, decepcionado, porque em algum momento nós, como igreja do Senhor, falhamos. Mas aquele que te semeou, aquele que te semeou, está cuidando de você. E Ele diz para você essa noite: quebranta esse coração. Às vezes a igreja do Senhor te magoou porque foi imatura, porque falhou. Libera perdão. Libera perdão. Ou às vezes o joio estava no meio e o joio se levantou, porque o joio não tem nada para perder. O joio, ele é vazio. Então todo prejuízo que ele quiser causar, para ele é lucro, porque ele não tem nada. Mas o que importa é quem você é. Você é trigo. Você é semente boa. Então hoje o Senhor te convida para liberar perdão por pessoas que magoaram você. E eu aqui como pastora, eu peço perdão em nome da igreja do Senhor. Perdoe-nos porque falhamos. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui com um propósito. Você precisa continuar crescendo. Sabe quando é que a gente se magoa? Se decepciona muito. E às vezes a gente até esfria na presença, até fica afastado da presença. É porque nós também não estávamos com maturidade. E a imaturidade faz a gente muitas vezes se precipitar. Mas que bom que você está aqui. Porque o Senhor diz para você essa noite: você precisa continuar. Levante de onde você caiu. Você precisa continuar crescendo. Porque o Senhor quer te ver no nível de maturidade, onde nenhuma voz contrária mais vai ter força sobre a sua vida. Ele quer te levar para um nível de dependência dEle, onde nenhuma circunstância vai tirar você da presença dEle. Ele quer te levar para um nível onde você vai focar só nele e nada, absolutamente nada, vai contaminar mais o seu coração. Mas você precisa trazer um reset, uma limpeza, um remover, uma remoção da sujeira que ficou guardada aí dentro do teu coração por falta de perdão, porque alguém te magoou, ou talvez até mesmo você magoou alguém e você não se perdoa. O Senhor te trouxe aqui essa noite para que você se perdoe. Se você falhou e você se arrependeu e pediu perdão ao Senhor, Ele sonda os corações. Quando chega a época da colheita, o trigo, ele explode a semente linda. Tá tudo aí dentro de você. Deixa tudo nas mãos dele e arranca tudo que não proveu dele, porque você precisa viver o melhor dos céus na terra. Você precisa viver o melhor dos céus na terra, porque somente no dia final nós seremos arrebatados. E esse será o momento da nossa maturidade final. Porque tudo é bom quando termina bom. Enquanto eu e você estamos aqui, ainda não é o fim.
Se perdoe porque você caiu. Se perdoe porque você errou. Mas assim como Jesus diz, não volte mais a pecar. Se firma na presença dele, faz diferente a partir de hoje. Limpa teu coração de toda sujeira que estava te impedindo de se entregar totalmente a ele. Inicia hoje uma nova caminhada com ele, porque você é semente boa. Não desista de você, porque ele não desiste de você. Mas também limpe o seu coração e libere perdão se há uma mágoa aí dentro, se há algo que estava travando a sua vida. Decida hoje remover e ser limpo, purificado. Porque não tem como você continuar crescendo se o teu coração está sujo. Você fica paralisado ou retrocede. E o Senhor te trouxe aqui essa noite porque Ele não quer você mais paralisado e nem retrocedendo. Ele quer ver você avançando, multiplicando. Foi por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui. Diga, essa palavra foi para mim. Se foi para você, diga, essa palavra foi para mim. Essa palavra é para mim também. Porque se eu e você não vigiar, o joio não tem nada a perder, ele fica no nosso ouvido, querendo mexer na nossa identidade. Não permita. Você é um escolhido do Pai. Se posicione como tal, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você recebeu no Espírito essa palavra? Quem é trigo aí diz amém. Todos.